abençoe. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Eu quero convidar você, nós já oramos, nós cantamos. E eu sei que você sabe, mas nunca é demais a gente lembrar que esse daqui não é um salão de palestras, amém? Você não está aqui para ouvir uma palestra. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Essa palavra é viva, ela é eficaz. Nada contra as palestras, nada contra os palestrantes, mas eu não conheço nada mais eficaz do que a pregação do Evangelho. Eu não conheço nada mais poderoso do que anunciar as boas novas do Senhor, amém? E sabe o que é melhor, querido? Que você hoje não vai receber um discurso de autoajuda, mas certamente você vai receber uma palavra do alto sobre a sua vida, amém? Você crê nessa palavra? Diga eu creio, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, exaltar o teu santo e bendito nome. Senhor, como é bom poder dizer que o Senhor está aqui. Tão certo quanto o ar que eu respiro, o Senhor está aqui. Tão certo o amanhã que se levantará, o Senhor está aqui, Pai. Tão certo quanto esse chão que nós pisamos, Pai, tão certo quanto cada som que ouvimos aqui, o Senhor está aqui. O Senhor está presente. E quando o Senhor está presente, Pai, algo novo sempre acontece. A minha oração nessa noite é para que cada canção que foi ministrada aqui seja vivida amanhã, Senhor, se assim o Senhor nos permitir. Não queremos ser a igreja de hoje, mas queremos ser a igreja de amanhã. A hora que formos para a escola, para o nosso trabalho, a hora que estivermos nas nossas casas, os nossos afazeres, que venhamos nos lembrar da profundidade do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Espírito Santo, dê a cada um aqui não o que quer, mas o que necessita. Porque se o Senhor nos desse tudo o que queremos, certamente muitos de nós não estaríamos mais aqui. Mas a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Então que nessa noite, tua palavra tenha o poder de manifestar em nós aquilo que é o propósito dela. Como a própria palavra diz, ela não voltará vazia. E eu creio nessa palavra. E eu declaro, esta palavra não voltará vazia, mas antes ela cumprirá o desígnio do coração de Deus. E eu te agradeço por isso, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu quero entregar com toda fidelidade, com todo temor, a palavra do Senhor para você nessa noite. Talvez você, assim como eu, é alguém que um dia disse que Deus não ouvia você. Ou talvez, quem sabe, hoje você é alguém que tem dificuldade de acreditar que Deus, o Criador do universo, dos céus e da terra, o Deus Santo que nós declaramos aqui, Ele vai falar comigo. Eu quero dizer para você que Ele não só vai falar com você, mas Deus vai achar você, querido. O tema dessa mensagem de hoje é: Deus encontrará você. Você pode olhar bem no olho dessa pessoa do seu lado e falar assim: olha, Deus vai achar você. Ah, mas vai, irmãos. Ah, mas vai. Deus vai achar você. Deus vai encontrar você. Não importa a situação que você estiver, não importa o que esteja correndo à sua volta, eu venho te dizer nessa noite: Deus encontrará você. Assim como um dia Ele me encontrou nas minhas dores, nas minhas dificuldades, nas minhas dúvidas, nos meus questionamentos, eu vou repetir isso nessa mensagem quantas vezes eu precisar, porque foi o que Ele repetidas vezes falou ao meu coração nessa tarde: eu encontrarei cada um dos meus.
Deus vai te encontrar, querido, como em muitas outras passagens bíblicas. Nós vimos Deus encontrar e quebrar o paradigma de muitos de nós. Nós cantamos uma canção aqui que diz a seguinte letra: eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Só que quando nós vamos olhar para a Bíblia, não que a canção esteja errada, mas é preciso entender o contexto. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, quando nós vamos olhar para Deus, a gente logo vai chegar no seguinte entendimento: Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio primeiro ao nosso encontro. Deus, na pessoa de Cristo, desde o princípio, quando nenhuma dessas coisas que existem hoje existiam, Deus, desde o princípio, Ele veio encontrar cada um de nós. E a maneira que Deus encontrou de achar você, de me achar, foi entregando o Filho dele na cruz, para morrer no meu e no seu lugar. Olha que interessante, Agostinho disse a seguinte frase. O homem que buscou a conhecer a Deus, ele disse as seguintes palavras, ele falou: olha, na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. Imagina você que você está arrumando na sua casa para se encontrar com alguém. E todo o encontro gera uma expectativa. Diga comigo, todo encontro gera uma expectativa. Qual é a sua expectativa de encontrar, de ser encontrado por Deus? Será que nós estamos vivendo, esperando? Porque todo aquele que se encontra, que é encontrado por Deus, ele nunca mais é o mesmo. E as realidades que estão à sua volta nunca mais também serão as mesmas. Você quer um exemplo disso? Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Nós vamos encontrar alguém mostrando que Deus, ele sempre preparou um ambiente para encontrar-se com cada um de nós. Em Gênesis 3, no verso 8, diz que todos os dias, na viração do dia, Adão e Eva vinham se encontrar com Deus? Não. Todos os dias, e ouviram a voz de Deus. O que Deus estava fazendo mesmo, gente? Passeava no jardim pela viração do dia. Não era Adão e Eva que iam ao encontro de Deus, mas senão que o próprio Deus já estava esperando Adão e Eva. Quando cada um de nós que estamos aqui nessa noite, talvez você já tenha uma história com Deus, talvez você já conheça a Deus, mas eu também estou falando para pessoas que estão aqui, que estão em casa, ou que vão ouvir essa mensagem em algum momento. E talvez você ainda não teve um encontro verdadeiro, Deus ainda não achou você no sentido de: eu já ouvi falar de Jesus, eu conheço Jesus, eu sei que Ele é milagroso, eu já tive até experiências com Ele, meus amados, mas é diferente quando Deus acha a gente. É diferente quando você encontra uma oportunidade, ou é diferente quando a oportunidade acha você. É diferente quando você acredita que tem que fazer de tudo para achar Deus, do que quando Deus faz de tudo para encontrar você. Para que você de fato nunca mais seja o mesmo, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Sabe o que é interessante esse encontro que quando Deus fala: eu encontrarei cada um dos meus. Esse encontro que gera expectativa, o encontro, ele pode ser em 3 níveis. Primeiro, Deus encontrará você na sua essência, sendo quem você é. É por isso que Deus não está buscando pessoas perfeitas, mas Ele está buscando pessoas que de fato queiram vivenciar esse encontro. É por isso que Ele não está buscando pessoas que sejam acima da média. E a Bíblia vai mostrar isso, que a maioria, se não todas as pessoas que Deus encontrou elas na sua miséria.
Nenhuma delas melhoraram para ter um encontro com Deus. Nenhuma delas tiveram primeiro talentos para chamar a atenção de Deus. Mas Deus foi em busca delas. Talvez você está vivendo a sua vida e ainda não entendeu o movimentar de Deus com você, querido. Talvez hoje, mais uma vez, você saiu da sua casa, você veio aqui nessa comunidade de fé, pensando que era você que ia encontrar Deus, mas Ele já estava aqui te esperando. Talvez você, vivenciando na sua vida, acordando pelas manhãs, como a Deise disse aqui, ninguém pagou nada para acordar, ninguém pagou nada para andar, para ter saúde. Sabe por quê? Porque o encontro de Deus faz com que a glória dele se manifeste, independente do que você faz, independente do que você é, independente do que você e eu vamos fazer. O primeiro nível desse encontro, quando Deus fala, quando o tema dessa mensagem diz, Deus encontrará você, sabe o que é? Você vai ter uma experiência tão profunda com Deus, que você não vai mais conseguir voltar atrás e ser o mesmo. Não vai ser como um acidente de um carro com outro, não. Vai ser igual uma carreta bitrem com uma bicicleta. Não vai sobrar nada de você, querido. Não vai sobrar nada das suas convicções. Não vai sobrar nada dos seus medos. Porque quando Deus encontra alguém, a glória dele é tão grande que os seus questionamentos são reduzidos a nada. E se nós dissemos que conhecemos a Deus, talvez você ache que encontrou a Deus, mas ainda não viveu a experiência dele encontrar você. Quando nós olhamos na palavra também, Gênesis 12:3, fala sobre um segundo nível de encontro. Deus não só vai encontrar você, eu quero declarar sobre a sua vida, Deus vai encontrar a sua família também. Aonde estiver um dos seus, essa palavra também é sobre a sua casa. Todas as famílias serão benditas pelo poder de Deus, através da promessa do Senhor. Amados, Deus me encontrou dentro do meu seio familiar. Mas Deus também encontrou a minha família. Deus encontrou meus pais. Deus encontrou meus irmãos. Sabe, querido, o encontro, quando Deus percebe, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele está chamando você a sair do seu lugar de mesmice. Quantos de nós vivemos a nossa vida, amados, achando que a maneira certa de encontrar-se com Deus é fazendo dele um bem pessoal, é fazendo dele uma solução para os nossos problemas, ou quem sabe um consolo nos tempos difíceis. Eu encontrei Deus na minha dor. Não que você não vai encontrar, querido, mas a maneira certa de encontrar Deus é tornando-se disponível para o verdadeiro amor. Não basta você dizer que achou Deus, se você ainda não foi convencido pelo amor incondicional que Ele tem por você. Não basta eu dizer que eu amo a Deus, você precisa deixar Ele amar você. Você precisa deixar com que esse amor adentre as suas entranhas e mude a sua vida por completo. Deus encontrará você, não importa se é na dor, não importa se é na bonança, não importa se é na decepção, se é na alegria. Nessa noite o Senhor está dizendo, eu vou encontrar você e a sua vida vai ter que mudar. Amados, algumas observações sobre o encontro. Quando Deus encontra alguém, primeiro, a palavra de Deus diz em Êxodo, você pode abrir se você quiser, capítulo 33, versículo 7, vai aparecer ali. Sabe qual é a primeira coisa? É tão interessante. Deus oferece condições e possibilidades para todos serem encontrados por Ele. Você quer ver o que aconteceu? Diz assim, tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada de longe do arraial, e chamou-lhe tenda da congregação. Na minha tradução diz a tenda do encontro. Acredito que tenha muitas traduções que falam assim, porque congregação é lugar de encontro. Encontro de quê? Da presença de Deus.
E chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Sabe quem fazia isso? Alguém que um dia foi encontrado por Deus na culpa. Sabe quem fazia isso? Um homem chamado Moisés, que foi encontrado por Deus numa sarça. Foi encontrado como um fugitivo. Foi encontrado como alguém que, quem sabe, queria passar a sua vida inteira escondido. Porque havia cometido um excesso, havia matado um homem, havia feito o que não era para ter sido feito. Apesar de todo o plano, apesar de toda a trajetória, mas Deus encontra Moisés. E quando Deus encontra Moisés, Moisés chega num lugar e Deus diz para ele: tira a sandália dos seus pés, porque aonde você está pisando é um lugar santo. Deus encontrou Moisés. Quem sabe quantos Moisés nós temos aqui nessa noite? Que veio de uma trajetória, de uma família que você tinha tudo para dar errado. Que você veio de uma trajetória, quem sabe, de problemas. Quem sabe até de crimes na sua família. Mas eu quero te dizer, Deus vai encontrar você. Ele vai falar com você. E quem sabe um dia você não só será aquele que encontrou a Deus, mas aquele que estabeleceu a tenda do encontro com Deus. Quem sabe você vai se tornar um lugar onde as pessoas vão poder se encontrar com Deus através da sua vida, querido. No meio da sua miséria, no meio da sua limitação, no meio das suas dores, no meio dos problemas. O que muda a nossa vida por completo não é um encontro, é com quem ou é quem nos encontra. Se você se encontrar com pessoas que não têm nada para contribuir com você, vai ser só mais um encontro. Mas quem é encontrado por Deus, a sua vida nunca mais segue a mesma. Quem é encontrado com Deus, querido, a sua vida vai ser marcada pelo encontro. Não simplesmente por um compromisso de vir à igreja, não simplesmente por um compromisso de fazer o que é certo ou errado, mas porque desde que Ele me encontrou, eu nunca mais consegui sossegar o meu coração. Desde o dia em que Ele me encontrou, eu quis ainda fugir, eu quis ainda ir para outros lugares, mas quando Deus encontra você, nem que você quiser, você não vai fugir mais, querido. Você não vai fugir mais. Uma outra característica do encontro, a Bíblia diz que era para todos. Deus quer encontrar só a gente que está aqui na igreja hoje, com a roupinha de ver Deus bonitinha aqui dentro? Não. Não. A porta nunca se fechou, mas revelou o Senhor inúmeras oportunidades a quem quisesse ser encontrado por Ele. Jeremias 29, do 13 ao 16. Diz que se nós queremos ser encontrados por Deus, nós precisamos mostrar a disposição, amados. A decisão de muitos na história, sabe qual foi? Foi de rejeitá-lo. Sabe o que Adão e Eva fizeram quando eles cedem ao pecado? Rejeitam ao encontro. Rejeitam a ser achado por Deus, rejeitam a ser encontrados pelo Deus soberano. Mas sabe o que é bom dizer? Por outro lado, vários homens e mulheres na Bíblia foram transformados ao serem encontrados por Deus. Contrariando ao que muitos pensam, quero te ensinar algo. Não são os homens que primeiro vão ao encontro de Deus. Na Bíblia está comprovado que é Deus quem vem ao nosso encontro. É por isso que na palavra está escrito em João: não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês primeiro. Tudo que nós fazemos, amados, é secundário, porque tudo quem fez em nosso lugar primeiro foi o Senhor. O Senhor vai encontrar você por amor, por misericórdia. É o próprio Deus quem vem ao encontro do seu povo. A iniciativa é sempre dele. Cabe a nós respondermos humildemente ao seu convite da graça. Querido, deixa eu perguntar uma coisa para você nessa noite, não precisa me responder.
Deus está dizendo para pessoas essa noite: eu vou encontrar você. A questão é, como Ele vai te achar? Como Deus vai me encontrar? Qual é o estado que você está vivendo? Em uma expectativa desse encontro ou fugindo dele? Em uma expectativa onde de fato tudo na minha vida vai mudar por causa de uma experiência com Deus? Ou a gente está fugindo ainda, tentando dar um jeito como se isso fosse possível? Sabe o que eu quero falar para você, querido, nessa noite? Deus pode encontrar você vivendo os seus sonhos. Deus pode encontrar você dobrando a sua carga horária no seu trabalho. Deus pode encontrar você formando na faculdade. Deus pode encontrar você cuidando dos seus filhos. Deus pode encontrar você cuidando da sua casa. Deus pode encontrar você honrando os seus pais. Deus pode encontrar você pregando o evangelho. Deus pode encontrar você numa expectativa de que Ele vai vir. Ou Ele pode nos encontrar tentando fugir dEle. Querido, nessa noite eu sei, você pode ter entrado aqui a primeira vez, você pode estar me ouvindo a primeira vez, você pode ter ouvido a palavra em outros lugares, mas eu sei em Deus que eu estou falando aqui para pessoas que já receberam palavras inúmeras vezes do propósito que Deus tem com você, mas Deus está te dizendo: eu vou te encontrar. Ele vai te achar, querido. Você pode ter 60 anos, você pode ter 70, você pode ter 110. Se você não estiver cumprindo o que Deus tem para você, Ele vai te achar, vai corrigir a sua rota e vai te colocar no lugar que você tem que estar. Mas você quer um conselho? Escolha como os homens e mulheres da palavra do Senhor escolheram. Você quer um exemplo, amados? A iniciativa é sempre de Deus. Exemplo de pessoas que Deus encontrou eles. Noé. Deus encontra Noé, entrega um plano, entrega um projeto para ele. Deus encontra Abraão, Deus encontra Moisés, Deus encontra Jacó, sai mancando, muda o nome dele. Deus encontra Jacó fugindo, Deus encontra Jacó com problemas familiares. Sabe uma característica importante de Deus encontrar você? Primeiro você tem que se resolver com Deus, e depois você resolve os problemas de relacionamento que você tiver. Sabe por que Deus precisa encontrar cada um de nós? Porque tem tantos de nós que estamos com tanto problema nos relacionamentos e a gente está tentando resolver. Primeiro você se resolve com Deus, depois você se resolve com quem mais você quiser. Quer outros exemplos de pessoas que foram encontrados por Deus? Davi foi encontrado por Deus atrás das malhadas, aonde ninguém via, aonde ninguém valorizava, mas Deus achou ele lá. José foi encontrado por Deus, Elias foi encontrado por Deus, Samuel, ainda uma criança, ainda um tão jovem que não soube identificar a voz de Deus, e foi preciso alguém falar para ele, o profeta: não, meu filho, não é sonho, não é nenhuma ilusão, é Deus que está te chamando. E quando Ele te achar, você responde assim para Ele: eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. Como você quer ser encontrado por Deus, querido? Fiel, persistindo na fé, persistindo no amor, persistindo nos princípios, persistindo na verdade, persistindo no plano, no propósito dEle para a sua vida, para a minha vida. Como eu disse aqui, Deus não precisa que você e eu sejamos perfeitos. Mas o que Deus procura é que nós venhamos aceitar que você precisa da ajuda dEle. Então é hora de se humilhar, querido. É hora de se arrepender. É hora de mostrar que você precisa de Deus. É momento de termos humildade. Sabe o que eu observo, irmãos, na nossa sociedade? São tantas coisas, como diz, são tantas emoções acontecendo o tempo todo, tanta coisa que às vezes eu fico olhando e falo: meu Deus, aonde a gente vai parar? Sabe, irmão, que a gente observa que o movimento da vida é esse, sobe e desce o tempo todo, não é isso? Você sabia que tem pessoas que estão frustradas na vida porque estão esperando uma vida estável? Deixa eu te contar uma coisa: se alguém estiver internado lá no hospital, ligado nos aparelhos, e aquele sobe e desce que fica ele ficar estável, significa quê?
Você está esperando estabilidade na vida, querido? Enquanto estiver aqui é sobe e desce mesmo. O problema não é estabilidade, o problema é quem está pilotando a nave. Vai ter estabilidade, tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar mal, tem dia que você vai estar feliz, tem dia que você vai estar alegre, tem momentos que você vai estar com a fé fortalecida, mas tem dias que o negócio vai parecer que vai ruir. É por isso que você tem que escolher quem vai conduzir os seus dias aqui até que Ele venha. Uma sociedade, cada dia que passa, mais orgulhosa, mais presunçosa, mais arrogante. Deus vai encontrar você e você precisa se humilhar, você precisa ser humilde, você precisa reconhecer: sem o Senhor eu nada posso fazer. Quantos de nós aqui já demos tanto murro em ponto de faca, porque preferimos aquilo que pensamos, preferimos ir pelo que sentimos, do que ouvir aquilo que Deus de fato pensa e espera de nós. Deus vai encontrar você, se prepare, porque Deus vai encontrar pessoas aqui como nunca você viveu antes. Deus vai encontrar você, Ele vai mexer com tudo dentro de você, Ele vai mexer com seus sonhos, Ele vai mexer com as suas ambições, mas não se preocupe, porque se Ele mexer com você, não é para piorar a sua vida, mas é para te elevar a um nível maior de honra nele. Não tenha medo. Não tenha medo de perder o controle, porque simplesmente nenhum de nós nunca tivemos o controle. Falei, estou leve. Gente que diz: eu tenho medo de perder o controle. Deixa eu te contar uma coisa, você nunca teve. Desculpa. Te enganaram, te iludiram, que você tem um controle sobre o dia, que você tem um controle sobre a hora, que você tem um controle sobre o momento que as coisas vão acontecer. Você simplesmente nunca teve o controle. Nenhum de nós nunca teve. Você quer ser encontrado por Deus, querido? Vou perguntar novamente: você quer ser achado por Deus? Você quer de fato? Talvez você já foi achado por Deus, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz. E a maneira de Deus se encontrar primeiro conosco, dar o primeiro passo, foi entregando Jesus. E quem sabe você já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Quem sabe você já ouviu dele todas as promessas. Ou talvez você ainda não fez isso. Por quê? Porque talvez está fugindo, talvez está tentando se esconder. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu achei você, como Jesus um dia achou uma mulher envergonhada na beira de um poço e disse para ela: mulher, dá-me de beber. E ela falou: você está ficando doido? Você está falando comigo? Ele falou: ah, se você soubesse. Se você soubesse que se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Jesus encontrou essa mulher na beira do poço. Eu não sei aonde Jesus te encontrou, eu não sei se Ele ainda vai te encontrar, mas eu sei que quando Ele me encontrou, eu descobri que a minha sede nele é saciada todo dia. Eu descobri que não há nada mais precioso do que ser achado nele, do que ser reconhecido por Ele. E a Bíblia diz que aquela mulher então fala com Jesus: como você pode estar falando comigo? E Jesus falou: então tá, vai lá, chama seu marido. Quando Deus encontra alguém, Ele toca nas suas feridas. Mas não é para te acusar, é para curar você de dentro para fora. Quando Deus encontra você, Ele recupera a sua dignidade. Quando Deus encontra você, será inevitável mesmo que você tente resistir. Algumas características, alguns efeitos de ser encontrado por Deus. Primeiro, Ele muda tudo em nós e à nossa volta. Será inevitável mesmo que você tente resistir. Outra característica, Ele reduzirá a nada os seus medos, suas dúvidas e os seus questionamentos. Quando Deus encontra alguém, nós somos libertos da escravidão do pecado.
Quando Deus encontra você, Ele te dá sentido, não só para o dia que você está vivendo, mas para a sua existência aqui na terra e na eternidade. Quando Deus encontra você, você vai ser levado a tomar decisões que serão impactantes na sua vida e na vida de pessoas à sua volta, até de gente que nem te conhece. Quando Deus encontra você, nasce uma história para transformar a vida de pessoas através de você. Deus encontrará você. E Ele vai revelar os desejos do coração dEle para a sua vida. Você quer ser encontrado por Deus? Você vai oferecer o que nesse encontro? Resistência? Dizer, não é a minha hora, eu sou muito novo para isso, Jeremias também achava que era e disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança que balbucia, mas que as palavras não saem. E Deus diz para ele, fala, quando você abrir a sua boca, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Não diga eu sou pequeno demais, não diga está cedo demais, porque Deus encontrará você, e que seja na sua mocidade, que se for na sua velhice, se for na sua infância, como foi na minha, quando Ele encontra você, tudo na nossa vida muda. Talvez você, assim como eu, foi encontrado pelo Senhor na sua infância, mas veio a vida adulta, vieram os boletos, vieram os sonhos, e você se sente perdido, mesmo sendo já encontrado por Deus. Mas eu quero dizer para você, Ele renova o encontro todo dia. Ele não falta ao encontro, Ele não falta ao compromisso, Ele não se ausenta daquilo que Ele disse. Querido, conta-se uma história, o seguinte, um aluno de uma faculdade, era o professor de teologia da fé. E um aluno que o professor logo no primeiro dia olhou para ele e falou, vai dar problema. Vai dar problema. E ele falou que os semestres foram passando, e esse rapaz lá, e ele afrontava muito ele, e tal, e sempre tinha os questionamentos, mas a coisa foi, em um certo dia, no final, lá das aulas, de mais um período, esse aluno chega para esse professor, e pergunta para ele assim, professor, o senhor acredita que um dia eu posso encontrar Deus? E esse aluno era ateu, então ele faz essa pergunta com muita ironia, com muito sarcasmo, sabe? E rindo assim. E ele pergunta e fala, e aí? Você acha que um dia eu vou encontrar Deus? E o professor logo naquela hora responde com firmeza e disse assim, não. Eu não acredito que você vai conseguir encontrar Deus. E o menino assusta e fala, mas não é isso que você vem vendendo aqui para nós todo esse tempo? Essa questão de Deus, de existência, de criação e tudo? E aquele professor continua e diz para aquele rapaz com um olhar assustado, porque não esperava isso. E ele fala para ele, olha, realmente eu não acredito que você encontrará Deus um dia. Eu não acredito que você vai encontrar Ele. Eu não acredito que você consiga encontrar Deus. Mas eu tenho certeza de que Ele te encontrará um dia. Querida, não sei em quantas igrejas você já entrou. Eu não sei como é a sua caminhada de fé. Não conheço muita coisa sobre você. Sei que provavelmente você vai falhar nessa tentativa de encontrar Deus do seu jeito. Mas tenho certeza de que Ele te encontrará. Tenho certeza, por convicção, de que Ele vai te achar. E você não será mais um religioso, mais um frequentador, mais um ocupante de um lugar, mas você se tornará
uma tenda de encontro para outras pessoas. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode vir aqui, por favor. O Senhor diz que se nós nos aproximarmos dEle, Ele se achegará a nós. Você tem vivido na expectativa de que Deus vai encontrar você? Enquanto a gente cantava aqui, E sabe, querido, na boa intenção, na maioria das vezes a gente se perde. Eu já vi pessoas querer encontrar a Deus, e elas querem mesmo, mas elas estão querendo a coisa certa da maneira errada. Eu já vi pessoas entrarem em seitas, eu já vi pessoas ficarem habitoladas, porque na busca por Deus, elas entraram em todas as portas abertas que acharam. E infelizmente, nessa jornada, onde muitos chamam essa responsabilidade somente para si. Às vezes, ao invés de se abrir em primeiro lugar para Deus, a gente se abre para a opinião dos outros. Não, vamos ali comigo, porque ali Deus está. Não, vamos ali comigo, porque olha, aqui vai revelar seu futuro, vai revelar seu passado. Lá eles fazem uns negócios também, que se você quer ser feliz, você quer ter sorte no amor. Ô querido, não julga não. Porque às vezes muitos de nós nos perdemos, não é fora da casa, é dentro da casa. Pessoas que se dizem praticantes da fé, mas que estão enganando a si mesmas, enganando aos outros. Porque se tornaram praticantes de uma religião, mas não se tornaram praticantes do quebrantamento e da humildade diante de um Deus que ninguém pode resistir.